O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou a exclusão de uma publicação da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro teria mandado matar Benedito Cardoso dos Santos, no município de Confresa, em Mato Grosso. Eleitor de Lula, ele foi morto na semana passada por Rafael Silva de Oliveira, tratado como apoiador do chefe do executivo. Ele tem diagnóstico de esquizofrenia e ideias homicidas. A decisão foi dada a pedido da campanha de Bolsonaro, que justificou que a ação da petista fere a honra do candidato. Zé. Eu acho o seguinte, que no Brasil se joga para debaixo do pano e não se trata com devido cuidado doenças mentais, ou seja, a doença da alma, né, da pessoa. Esse rapaz, esse Benedito, ele já havia indícios claros de que ele tinha que ser contido pela justiça. É preciso que o SAMU, ou seja lá quem for o órgão, né, tenha a possibilidade de, com antecedência, impedir que isso aconteça. De que forma? Quando alguém como o Benedito, que caia numa entidade pública para ser consultado, ele tem que ser identificado. Isso é possível. É possível o diagnóstico, não é tão difícil, né? E essa é a realidade. Agora, daí, pessoas que têm uma intenção abaixo do chão, usar isso aí como fato político e numa desonestidade intelectual imensa, lance isso na campanha eleitoral, tem uma distância muito grande. O que me impressiona é que ela sabe que não é verdade e mesmo assim publica. Isso mostra de uma falta sei lá, de consciência e de entendimento da realidade que foge aos parâmetros. Como é que pode uma pessoa que tenha uma falta de sensibilidade tão grande seja política e mereça voto de alguém? É isso que eu penso. Porque, na realidade, ela sabia que isso não era verdade e, mesmo assim, passou para frente e, mesmo assim, publicou. Mas eu insisto que foi um erro, nesse caso aí, da própria justiça, que já tinha dados mostrando que o rapaz tinha problemas mentais. Então, é preciso fazer como Adélio Bispo. Não é para soltar nunca. Por quê? Porque se soltar, ele vai matar alguém. E assim, muita gente achou que ele foi beneficiado com a sentença do juiz dizendo que ele era inimputável. Não, essas pessoas têm que receber um tratamento especial, isso é uma coisa à parte, né? E eu diria até que o mundo inteiro não trata a doença mental como deveria. Isso aí, repito, deveria ser identificado e um pedido na justiça de contenção. Diga, Schelp. Pois é, né? A gente lembra dessa história aí na semana passada, né? Mato Grosso, quando dois homens brigaram, discutiram, tiveram uma discussão sobre política, um apoiador do Lula, outro apoiador do Bolsonaro. O apoiador do Lula teria pego uma faca, o outro foi lá, tirou a faca da mão dele, depois esfaqueou ele 15 vezes, no olho, no pescoço, nas costas. O homem não morreu e aí o outro, o adversário, foi lá, pegou um machado para terminar o serviço. Um crime brutal, de fato associado a um problema de transtornos mentais que já havia sido diagnosticado, inclusive por esse homem que já tinha até agredido outra pessoa com faca também, em outro episódio. E já se sabe, isso é algo conhecido, que discursos inflamados na política, quando você tem um contexto como o atual, em que existe uma polarização, que é uma polarização não do ponto de vista ideológico, de debate de ideias, mas uma polarização que desumaniza e demoniza os adversários e aqueles que os apoiam, entre algumas pessoas com transtornos mentais, há uma predisposição maior a cometer atos desse tipo. Pode ser, inclusive, o caso do brasileiro lá na Argentina, que tentou matar aí num atentado a vice-presidente argentina, né? E ele também tem aí traços conhecidos aí de problemas desse tipo, inclusive de problemas sociais, enfim, de falta de sociabilidade, assim por diante, segundo o relato, inclusive, dos amigos, né? Agora, eu até tinha comentado no dia seguinte em que houve a postagem da Gleisi Hoffmann no Jornal da Manhã, que a afirmação dela, né, era irresponsável e falsa, né? Tentar imputar ao presidente uma ordem, uma responsabilidade direta por aquele crime realmente
falso e irresponsável. E a gente tem que lembrar que essa polarização e essa atitude, esse tipo de discurso inflamado acontece dos dois lados no país. Agora sim, a gente segue analisando a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que retirou do ar a postagem da deputada Gleisi Hoffmann, determinou que seja apagada a postagem da deputada Gleisi Hoffmann, em que ela relaciona um assassinato ao presidente Jair Bolsonaro. Você, Ana? Alguns pontos, Vitor, que eu gostaria de trazer aqui no meu comentário. O primeiro é sobre esse rapaz, né, com claro distúrbio mental, que assassinou outro rapaz a facadas, né, depois usou um machado. Ele não tinha uma arma de fogo. Então, quem mata é quem tem algum distúrbio mental grave, é quem é ruim, quem é ladrão, quem faz parte de cartéis, né, quem é bandido. Então, armas matam desde que elas sejam usadas, né, por pessoas ruins, como nesse caso. Não dá para a gente colocar isso na conta de um crime político. Até porque a imprensa também enterrou o caso do homem que matou a mulher e o filho e que tinha uma tatuagem do Lula no braço. Eu não olho para quem essa pessoa vota, é uma pessoa ruim. Não me interessa como ele matou a mulher ou o filho. O que interessa é o assassinato brutal. Isso sim caracteriza o que deve ser feito, né, com uma pessoa, e não apenas em quem ela vota. Agora, a Gleisi, né, que espalhou, que disse que o presidente foi mandante desse assassinato ocorrido no Mato Grosso. Uma afirmação abjeta, absurda. Qual a punição para isso? Porque ela sabia que isso é falso. Qual a punição para isso? As redes sociais vão ser bloqueadas, ela vai poder continuar tuitando, porque enquanto estamos conversando, as redes sociais do empresário Luciano Hang continuam bloqueadas no Brasil. Eu consigo acessar aqui dos Estados Unidos, chequei com um amigo agora na Alemanha, ele também consegue acessar, mas quem está no Brasil não consegue acessar as contas das redes sociais do empresário Luciano Hang, porque ele estava dentro de uma conversa ali de WhatsApp, uma conversa privada, com um emojizinho de joinha, numa mesa de bar virtual, digamos assim, e ele foi colocado num inquérito absurdo, ilegal, imoral, inconstitucional, mais uma perseguição pessoal do senhor Alexandre de Moraes, e ele não tem conta. Nas redes sociais aí, há poucos dias, né, ele como um dos principais apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ele não está conseguindo se comunicar com seus fãs, com milhões de fãs e a base eleitoral do presidente. O que vai acontecer com a conta da petista, da Gleisi Hoffmann? Ela vai continuar propagando, continua sendo autorizada a propagar. Hoje ela pode tuitar absolutamente o que ela quiser, porque as contas continuam abertas. Qual a punição para isso? Para esse tipo de afirmação absurda, abjeta, mentirosa e canalha? Qual a punição para isso? Fiuza. Vitor, eu acho que o TSE não tem que mandar a Gleisi Hoffmann apagar nada. Esse negócio de apagar é assustador, né? A pergunta que eu faço é a seguinte: ninguém mais é responsável pelo que fala? Ninguém mais é responsável pelo que publica, pelo que expressa? Ora, se o que ela fez foi um crime, se expressar isso foi um crime, se publicar isso foi um crime ou um outro delito qualquer, ela que responda por isso. E tem que estar lá, não tem que estar apagado. Tem que estar lá, patente, inclusive. Né? Não, mas é porque isso desinforma. Que papo é esse de desinforma? É aí que está justamente o truque. É aí que está justamente a pegada. Com essas palavrinhas, né? Desinformação, fake news, não sei o que, vão cortando cabeça, cortando língua, amordaçando. Então, essa era digital, né? Como se tivessem inventado a mentira, como se tivessem inventado o crime. Né? Não pode ser assim. O que tem que acontecer? Ela foi ofensiva, ela cometeu um crime contra o candidato, ela tem que pagar por isso,
conforme a lei que já existe, que não precisa ser inventada agora no Congresso pelo Arthur Lira com o Orlando Silva. Lei marco das fake news, conversa fiada, isso é tudo vontade de gente autoritária e medíocre. As leis estão todas aí. Então é o seguinte, ofendeu ou cometeu um crime, etc. e tal, pague por isso. Ah, mas e agora, durante a campanha? O candidato entra, pede um liminar para que ela se retrate. Ela vai lá e escreve no mesmo lugar que ela escreveu. Eu menti, não é nada disso, ou dá uma resposta para o outro. Qual é o problema? Então apaga. Tudo agora é apaga. Apaga, suprime, cancela, anula. Isso é a coisa mais reacionária, isso é a coisa mais ditatorial que existe. Então não tem essa de apaga. Está lá. Na era dos veículos impressos, etc., como é que você ia fazer? Sair uma declaração sua que é ofensiva, não sei o quê, apaga. Apaga como? Tem as leis, tem que ficar lá, é o contrário, tem que deixar lá. O TSE não tem poder para mandar ninguém apagar nada. O Supremo não tem poder para mandar suprimir coisíssima nenhuma. As leis estão aí. Agora fica essa história. Ah, não, mas o público não vai entender. Pelo amor de Deus. Vai desinformar. Então acabou o discernimento. Que nem vocês fizeram com a imunidade natural, que foi revogada, né? Só tem imunidade da Pfizer. Aquela, né? Super imunidade. Revogaram também o bom senso, revogaram o discernimento, revogaram a inteligência. Ah, não pode estar espalhando. É isso, gente, que dá justamente esse chicote para esses tiranetes. Que aí qualquer coisa, você diz, não, tramou o golpe lá, bloqueia tudo. Eu estou dizendo que ele tramou o golpe, e isso não pode circular, porque coitadinho do público não sabe entender. Augusto. O que está acontecendo é o que aconteceu, o que foi previsto naquela frase, já vou repetir aqui, do Pedro Aleixo, quando instituíram o AI-5, né? O Costa e Silva perguntou a ele, você não acredita, você não confia em mim? Ele falou, não, o senhor eu confio, não confio no guarda da esquina. Vem todo mundo agora querendo decidir isso aí, apagar, tirar e tal. Eu confesso que eu devo ter faltado a aula na Nacional de Direito sobre crimes contra a honra. Eu não sei exatamente discernir o que significam injúria, calúnia ou difamação. Mas um desses crimes aí foi cometido. E ela tem que ser processada, simples assim. É como antes se fazia. Antes o Brasil sabia disso. Agora, com tanto desenvolvimento aí dos meios de transmissão de notícias, os caras não fazem o básico. Injuriou, caluniou, né? Vai, difamou, processa. O resto deixa rolar. E não é possível você transformar em adjetivo. Agora, perigoso, né? Quer dizer que o sujeito é perigoso. O bolsonarista, agora é assim, matou alguém, bolsonarista matou. E não lulista, nunca lulista. Mas nenhum dos dois pode ser usado. Porque vale tanto quanto palmeirense, corintiano, por que não? Tem que dar isso aí. Eu vou lembrar o seguinte, em 1959, numa campanha eleitoral em que meu pai era candidato a prefeito, um eleitor do meu pai, no comício do adversário, ele cruzou com um desafeto e eles discutiram, ele puxou um canivete, pegou na veia femoral, o cara morreu. Ninguém... Os jornais, os repórteres já foram para Taquaritinga. Mas ninguém que conhecia a cidade atribuiu o crime ao meu pai e sequer a desavenças políticas. Eram pessoais. Então é assim que tem que ser visto. Agora todo o morto, os jornalistas aí que vão para lá, eles têm que pegar a foto 3x4, né? Que os jornalistas sempre tentam roubar, e perguntar para a mulher do morto em quem ele ia votar
e também descobrir em quem o assassino ia votar. O que é isso? São malucos. Então a Gleisi Hoffmann não é por acaso, né, que ela deixou de ser senadora para ser deputada, não conseguiu se reeleger, e ela fica com essa bagagem que ela tem, moral, fica processando todo mundo porque a chamam de amante, em vez de processar o Odebrecht. Por isso que eu só chamo de coxa.